Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante, esse programete sempre pronto para oferecer muito conhecimento, debates interessantes e conteúdos bacanas para você que nos ouve aonde quer que você esteja, né? Tem gente que nos ouve lavando pratos, tem gente que nos ouve indo para o trabalho ou para a escola, tem gente que nos ouve aí fazendo uma corridinha, pedalando bicicleta, então muito obrigado por nos fazer companhia nessa quase 1h e 15, sei lá, de conversa aqui, né? O podcast do Historiante é o seu podcast sobre as ciências humanas. Eu sou o Pablo Magalhães e eu estou aqui, como sempre, acompanhado do homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco porque tem água e fica mais fácil de se refrescar nas noites quentes do semiárido pernambucano. Seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Águas boas e uma água que eu quase me engasguei agora, que eu acho que deve ser algum urucubaca que alguém jogou assim. Os Red Pills, né? Porque agora, além de lutar contra o capitalismo, tem que lutar contra a galera, como é que é, Red Pileira, mas enfim. Vixe, então, entra dia, sai dia, vai aparecendo gente mais doida nesse Brasil. Pois é. Conosco também ele que enfrentou chuva, estrada molhada, deslizamentos, barrancos, encostas, etc e tal, e que precisa colocar 50 cursos no sistema. Senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês. O que a gente não faz para estar aqui do seu lado, fazendo companhia para você nesse final de semana. Enfrentamos aí, dragões, tempestades, raios, chuvas. Mas estamos aqui, firmes e fortes mais uma vez. Vai virar a madrugada colocando curso no sistema ou não? Vou nada. Amanhã a gente resolve isso. Arrasou. Com a gente hoje, de volta, a nossa amiga Eugênia Fernanda. Oi, gente, mais uma vez. Ai, que delícia. Boa noite, todos e todas e todas. É um prazer estar aqui, adoro conversar com vocês. E me chamem sempre, que eu tô sempre por aqui. A um telefone ou a um computador de distância. Beijo, obrigada pelo convite. A Eugênia está aqui, é a cota da psicologia no podcast do Historiante. Ai, né? Que delícia. Ela vem para tratar a gente, né? Tudo mando de doido. Se a gente não enlouquece. Sim, é quase verdade, Felipe. Hoje, essas entidades estão aqui reunidas, eu convoquei essas entidades aqui para a gente bater um papo sobre um assunto que talvez não seja tão conhecido, tão debatido, mas que ultimamente se tornou bastante urgente, né? Quem nos ouve sabe que a gente já fez um episódio aqui sobre a sociedade do ódio. E hoje é o dia de a gente virar a chave e falar sobre a sociedade do cuidado nessa cultura de ódio praticada em nosso país e, enfim, no mundo inteiro, mas vamos focar aqui no que a gente está praticando no Brasil, né? O que seria essa sociedade do cuidado e como ela poderia nos ajudar a reconstruir, recuperar um país tão devastado pelo ódio, pelos discursos de ódio, pelas pregações de ódio, pelas práticas de ódio constantes e recorrentes que a gente infelizmente tem conhecimento através das mídias sociais e mesmo dos noticiários aí das grandes mídias, né? O que é que a gente pode refletir sobre essa sociedade do ódio e como ela poderia nos ajudar a superar todo esse processo. Antes de a gente ir para o nosso giro de notícias, vamos para os nossos recadinhos, né? Não sei se a gente tem recadinho aqui. A gente tem recadinho. Felipe Monsanto, nós temos um recadinho para os nossos ouvintes, né? Temos sim, Pablo. Você que está ouvindo a gente, que agora você está no Spotify, no Apple Podcasts ou qualquer outro agregador de áudio que você consiga avaliar o nosso podcast, enquanto você está me ouvindo, vai lá, dá 5 estrelas pra gente, dá uma curtida, em alguns você pode curtir,
Compartilha esse episódio com outras pessoas, compartilha nas suas redes sociais, para que você possa ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, divulgar o Historiante e propagar não só o conhecimento, mas também o amor com o episódio de hoje para outras pessoas. Então faça isso, ajuda a gente, marca a gente nas suas redes sociais, avalie a gente com 5 estrelas, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E além disso, se você quer ajudar a gente ainda mais, você pode baixar o Orelo para o seu celular, ouvir a gente pelo seu celular através do Orelo, você já ajuda a gente bastante, e também pode ser o nosso apoiador. Você sendo nosso apoiador, você tem programas exclusivos como podcast secreto, sorteio de livros, pode participar de diversas promoções que a gente faz aqui no Historiante. Perfeito, é isso mesmo, né? E aí, inclusive, Kleber Roberto, apoiador já começou a assistir as aulas do curso, né? Isso mesmo, olha uma das vantagens de ser um apoiador historiante. Vai ter acesso aos nossos cursos, e agora o nosso curso disponível para apoiadores é o curso sobre a ditadura militar no Brasil. E esse curso, como já lembrado em outros podcasts, vai ser muito importante para você que é professor, educador, para saber mais sobre a ditadura militar no Brasil, porque acreditamos que esse assunto vai voltar aí para a prova do Enem, vai voltar aí para as provas do vestibular. Era um assunto que era abominado pelo governo anterior, mas agora deve voltar e você vai ter acesso a esse conteúdo sendo um apoiador historiante, lá no apoia.se/historiante. Pois é, aproveite agora, vá lá. Inclusive, já vou antecipar aqui qual será o livro sorteado desse mês para os nossos apoiadores. É o livro do José Rivaí Macedo, Antigas Sociedades da África Negra, enviados para nós pelos amigos, colegas, companheiros, comparsas da Editora Contexto. Então eu queria mandar um abraço especial para o pessoal da Editora Contexto, porque apesar dos pesares e da tempestade que passamos lá no Instagram, com conta derrubada, por esses... enfim, eu não posso nem mencionar o nome deles, porque vai que eles vêm atrás da gente de novo, né? Enfim, um ataque coordenado derrubou nosso perfil no Instagram, 40 mil seguidores ele tinha, enfim. E aí a gente perdeu tudo isso, mas o pessoal da Contexto não abandonou a gente, ninguém soltou a mão de ninguém e ficamos juntinhos aqui para continuar oferecendo conteúdo bacana para vocês. Então, apoiadores terão aí a chance de ganhar o livro Antigas Sociedades da África Negra, do grande professor José Rivaí Macedo, um dos maiores pesquisadores e historiadores que temos vivos em nosso país. Agora sim, vamos para o nosso giro de notícias, né, Felipe? Bora lá! Homens matam 7 pessoas após perderem jogo de sinuca no Mato Grosso. As vítimas teriam zombado dos 2 homens depois que eles perderam uma quantia significativa de dinheiro no jogo. Uma adolescente de 12 anos está entre as vítimas. Repórter da Globo chora ao ver litro d'água a R$ 93 no litoral de São Paulo. O repórter da Globo, Wallace Lara, chorou ao vivo depois de ouvir um relato de que houve comerciantes vendendo 1 litro de água por R$ 93 na região de São Sebastião, a mais afetada pelas tempestades que atingiram o litoral norte de São Paulo no final de semana. Só na área visitada pelo jornalista, mais de 40 pessoas morreram em consequência dos alagamentos e deslizamentos de terra. Polícia investiga pastor norte-americano por LGBTfobia em Brasília. Um pastor norte-americano que fez discurso de ódio contra a população LGBTQIA+, em um congresso evangélico no último fim de semana em Brasília, será investigado e poderá responder a processo pelo crime de racismo. Um inquérito para apurar o caso foi aberto nesta quarta, 22, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência, DECRIM, da Polícia Civil do Distrito Federal. Homem arremessa carrinho de supermercado em mulher no entorno
do Distrito Federal. Um homem não identificado levantou e arremessou um carrinho de compras contra uma mulher em um atacado na cidade de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. Os dois estavam na fila do caixa quando a violência ocorreu. O afeto como política para a construção de outros mundos. A mesma perspectiva que embasou o colonialismo de estupros, assassinatos, destruição da natureza, roubos e apagamento de memórias perdura até hoje. Essa perspectiva corrobora a repetição de um modo de vida e produção que a médio e longo prazos não significam outra coisa senão a morte, e coletiva. É o esgotamento como premissa. Pablo, é com você. Vamos agora para o nosso editorial. Quando foi anunciado o resultado lá na Globo de que o Lula tinha vencido as eleições agora de 2022, teve uma frase que ele falou, né, quando ele estava abraçando a Janja, que é bastante sintomática. Ele falou: agora é cuidar do povo brasileiro. Essa palavra cuidado, ela tem a ver com cura, né? Ou seja, com o processo de recuperação. É o processo de zelar, o processo de... Inclusive, a gente pode até esticar o significado da palavra e dizer que é um processo de empatia, sermos empáticos com os outros, né? E daí que a gente tira a ideia da sociedade do cuidado. Em 2010, olha gente, isso faz 13 anos, a Eveline Piller escreveu lá no Le Monde o texto Rumo à Sociedade do Cuidado. E ela vai definir a sociedade do cuidado como aquela que opta pela valorização do indivíduo em sua vulnerabilidade específica e dá ênfase à interdependência. Ou seja, as pessoas elas têm uma vulnerabilidade específica e elas estão dentro de um contexto onde umas dependem das outras para sobreviver ou para que a sociedade ela respire. Só que o que a gente assistiu nos últimos 4 anos, como o Felipe lembrou aí no nosso bate-papo no backstage, nos últimos, na última década e meia, foi um processo de transformação do ódio como base para as relações sociais. O ódio, ele tomou espaço. E aí eu vou insistir nessa coisa dos 4 anos. O ódio tomou espaço e nos últimos 4 anos ele se tornou a ferramenta pela qual as pessoas se relacionaram, através do ódio. E aí também não adianta a gente falar, mas eu estive contra Bolsonaro, eu defendi a vacinação. Em maior ou menor grau, a gente também sentiu ódio. Eu senti ódio. Senti muito ódio. Continuo sentindo ódio, em especial do Bolsonaro. Pra mim, tudo de ruim que puder acontecer com ele, eu espero que aconteça. E aí eu estou fazendo esse desabafo justamente para a gente entrar nessa discussão. Porque ou a gente exorciza logo isso e define o que é que essa sociedade do cuidado tem que priorizar, ou a gente chuta o pau da barraca e diz, não, então sociedade do cuidado é o Katso e a gente não vai ter, não. Aqui é a sociedade do ódio e vamos odiar eternamente. É um dilema profundo, porque eu me coloco, por exemplo, no paradoxo que foi fazer o julgamento dos nazistas e fazer um distanciamento. Como é que eu vou me distanciar do julgamento de um cara que é um desgraçado, porque ele tem que ter ampla defesa, mas que a gente sabe claramente que ele cometeu atos vis, atos bárbaros contra outras pessoas? Como é que a gente vai conseguir estabelecer uma política de afeto? Ou seja, a gente vai defender, acalentar, acarinhar, receber, acolher as pessoas nessa sociedade do cuidado, se nós continuamos tendo casos como, por exemplo, um cara que acabou de arremessar um carrinho de compra numa mulher, de caras que perderam um jogo de sinuca e entraram armados e mataram seus adversários por conta disso. Como é que a gente vai estabelecer uma sociedade do cuidado se a gente ainda lida com o ódio na raiz das relações entre pessoas no nosso país?
Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Então, Pablo e demais amigos, uma sociedade do cuidado, ela só existe a partir do momento em que esse cuidado é efetivo. Ou seja, precisam existir políticas públicas que façam com que esse cuidado se torne real. Por quê? Porque o ódio, tal qual vemos hoje, que é muito difundido e que é tão real, ele antes foi um projeto. Ele passou por falas, ele passou por idealização. Hoje, para a gente poder fazer uma reviravolta social no Brasil, em direção ao cuidado da população, e o cuidado não só físico, da saúde física, mas o cuidado da saúde mental também, porque quando a gente fala de pessoas que arremessam um carrinho numa mulher, em pessoas que perdem um jogo e tiram a vida de outras, a gente precisa falar sobre saúde mental. Eu acho que é diretamente ligado a isso. São pessoas que estão descontroladas, que estão perdidas no sentido coletivo, né? Imersas nesse ódio que foi cultivado, alimentado e valorizado, principalmente no governo do Bolsonaro, né? Então, assim, a gente traz a política, a gente traz o cuidado para a sociedade com ações efetivas, ou seja, por onde começar, né? Realmente cuidando das pessoas na base, no que elas mais precisam, né? A gente precisa ter a educação de saber qual é o nosso direito frente a uma fala de ódio, por exemplo, né? Como a gente se defender disso. Tudo isso é cuidado e passa por políticas e projetos que cheguem, que atinjam, né? As pessoas mais que saibam, sabe assim, as pessoas mais, como é que eu posso dizer, escolarizadas, sabe? Para as pessoas que estão ali na base, que são trabalhadores, que são catadores, que são, sabe, pessoas que não tiveram oportunidade de uma educação efetiva. Então, assim, essa pessoa lá, ela precisa ter a ciência de que ela tem o direito de não ser, por exemplo, violentada com palavras, né? Muito menos fisicamente. Então, assim, a gente cuida. É preciso que a sociedade hoje, a sociedade brasileira, tenha efetivamente cuidado com a população na base e com políticas públicas que proporcionem isso fisicamente. Vocês concordam? Eu concordo muito com o que você fala, Eugênia, e eu acho que a gente pode pensar em duas situações que a gente começa a trabalhar isso, né? Uma é a questão da humanização, a gente trazer o diferente, trazer a outra pessoa, trazer quem realmente precisa para o humano. Durante todo um governo que a gente passou, e isso começou, igual a gente estava falando antes de começar a gravar, isso começa antes do governo passado, mas ele se multiplica nesse governo, a desumanização do próximo. A gente era muito falado, somos todos um povo só. Não somos. Cada um tem uma necessidade diferente, e para isso é necessário, como você falou, políticas públicas direcionadas para cada uma dessas pessoas. Um exemplo disso são a gente viu esse final de semana acontecendo
uma tragédia no norte do estado de São Paulo. A gente até mencionou aqui no Giro de Notícias a água sendo vendida a R$93. Aquilo que aconteceu ali não foi culpa da chuva. Aquilo ali foi a falta de políticas públicas que atendesse pessoas que são menos favorecidas, que não têm acesso a um local adequado para construir sua casa. Muitas das vezes, claro, tinham casas ali de pessoas ricas, tudo, mas essas pessoas ricas saíram e foram para outros lugares, né? As que realmente necessitam, como aconteceu lá, e ficaram presas lá, aconteceram em Petrópolis, aconteceu na Bahia, aconteceu em vários outros estados. Então, assim, a gente precisa de políticas de cuidado com essas pessoas, que não houve isso no governo passado. Um outro exemplo disso, que é um começo é uma luz no fim do túnel, é o que aconteceu com a população Yanomami, que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. O descuidado que foi, né, a falta de cuidado que foi tida nos últimos 4 anos, olha o que causou. E assim, é o básico, é como a Eugênia falou, o básico do básico. Eles não tinham água potável, não tinham saúde, eles estavam assim, a Deus dará. E agora a gente começa a ver quantas pessoas perderam, né? Quantas pessoas ali perderam suas vidas por conta do descuidado e a falta da atenção dos nossos governantes. E agora a gente vê, assim, uma luz no fim do túnel, mas a gente vê um pouco disso começando a acontecer. Felipe, e quando eu falo assim de ações práticas, né, para o cuidado, e só dá para cuidar, gente, se for na prática. Só com o discurso não existe o cuidado, principalmente o cuidado mental, né? Assim, uma vez eu fui convidada para falar sobre saúde mental de estudantes, né? Justamente quando um estudante da Faculdade de Direito de Salvador, durante a apresentação de TCC online, ele se jogou da janela, infelizmente, um rapaz bem jovem. E aí, assim, como ser efetivo no cuidado? A gente precisa ir na base, assim, por exemplo, como é que a gente vai dizer que a sociedade está indo bem quando essa pessoa, por exemplo, não tem dinheiro para pagar um aluguel? No mês que vem ela não tem a tranquilidade de saber que vai poder, sabe, alimentar o filho. Até coisas simples, assim, eu não sei o que dá para meu filho levar para a escola. Então, coisas bem simples, café da manhã. Isso é cuidado e tem que ser efetivo. Quando eu falo que existem e precisam políticas públicas para que esse cuidado chegue até as pessoas, aí eu faço convite da gente voltar para dentro, né? Existiu uma política de aniquilação. A política do armamento, ela é uma política de aniquilação, não é de cuidado. Existe um projeto para que as pessoas se armem e a ideia não é o cuidado. Não é o cuidado da família, não é um projeto de aniquilação. Então, assim, um projeto do cuidado, por exemplo, é quando você revoga, você tira o direito das pessoas, de qualquer pessoa ter arma em casa, né? Então, assim, é uma prática de um cuidado que faz efetivamente vira ações na sociedade. Fica mais difícil você ver um cidadão desse que não tem cabeça nenhuma para ter uma arma, que não tem cabeça nenhuma para perder um jogo. E aí vira um descuido social, né? Então, eu só queria acrescentar uma coisa. Quando eu era criança, ali entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, eu lembro de ver pessoas mortas, né? Eu sou de Petrolina, e alguns bairros onde eu morei tinham pessoas que eram assassinadas, jovens, né? Então, essa imagem dessa violência social que existia e que era presenciada por uma criança, ou depois daquela política de desarmamento, por exemplo, que eu acho que foi na década de 90, não sei se vocês lembram, daquela imagem das pessoas entregando tudo que era arma antiga, arma de brinquedo. Depois daquilo, houve um cuidado social, né? Embora a gente saiba que as pessoas continuaram armadas, mas não era como antigamente, uma facilidade. Isso sim foi uma política pública que virou um cuidado social. A arma já não estava na mão de todo mundo, de qualquer pessoa. Então, eu acho que é essa relação da causa e efeito
e que por isso que o cuidado precisa ser efetivo, precisa ser... Acho que essa coisa do armamento que você acabou de falar uma coisa fantástica. A questão do armamento é um divisor de águas mesmo, viu? Como é que você monta uma política do cuidado se você libera armamento? A questão dessa política uma política de cuidado, ela deve visar exatamente uma sociedade em que um cidadão, ele não vá cometer uma violência contra o outro. Acho que tem que pensar primeiramente isso. Não sei se estou certo, não sei se estou errado, mas na minha concepção, pelos artigos que eu li, a gente leu aqui na bancada para trazer para vocês, a primeira ponto que vem é isso. O ser humano em sociedade, essa sociedade, um indivíduo, ele não vai cometer um ato que vá causar dano, violência ou prejudicar o outro. A partir desse momento, dos indivíduos da sociedade, eles vão começar a cuidar das necessidades que outras pessoas que estão dentro dessa esfera social, eles vão ter. E isso vai abranger não somente os cuidados, digamos, com os itens materiais, mas também com aqueles itens da saúde mental, como o Eugênio mesmo já comentou, porque toda essa questão social de uma sociedade do cuidado, ela vai ter que atender todos esses pontos. Pegando essa questão, por exemplo, do que estávamos comentando sobre a água em São Paulo, a R$ 93, como é um artigo aqui da reportagem do Metrópolis, do site Metrópolis, a gente vê que é um problema que está ligado a uma ideia da sociedade que já permuta há muito tempo, já existe há muito tempo. A gente viu isso na pandemia, por exemplo, em Manaus, quando estava faltando oxigênio e o pessoal que tinha cilindro estava inflacionando o cilindro de oxigênio para salvar outra pessoa. Isso ocorreu em vários outros momentos de crise. Pessoas que detêm os recursos, eles acabam inflacionando esse recurso. E aí eu posso até parecer chato, o comunista chato. Mas não é. Isso aí ocorre por quê? Porque estamos vivendo numa sociedade em que o espírito neoliberal do capitalismo, ele vai muitas vezes dar a ideia de que um indivíduo que está passando fome, um indivíduo que está passando necessidade, ele pode se tornar rico pela meritocracia. Ele não precisa de cuidado, porque ele pode crescer na vida catando latinha, acordando de 5 da manhã até 10 da noite catando latinha, ele vai ter as mesmas condições de disputar uma vaga na universidade de uma criança que estuda na melhor escola particular de determinada cidade. Isso não existe. E dentro dessa sociedade de cuidado em que vai ter essa questão de atender às necessidades das pessoas, deve haver também esse atendimento nessas várias esferas. Eu acho que isso que o Kleber falou, a questão, né, da falta de oxigênio no Amazonas, o problema da água que aconteceu lá no norte do estado de São Paulo, eu acho que falta muito a questão da empatia, né, da necessidade do próximo, entender que a gente vive numa comunidade e que o mal da outra pessoa pode, isso, assim, perpetuar e isso trazer problemas pra gente lá na frente, mas independente disso, é uma questão de humanidade, é uma questão de parar você pensar assim, olha, eu tenho uma outra pessoa, alguém semelhante a mim, que tá passando necessidade e assim, eu ainda assim vou lucrar com isso, e a gente vê isso muito potencializado, a gente viu isso muito potencializado nos últimos anos, por conta de alguns discursos, aonde o outro tem que se submeter à maioria, aonde o outro, que pode ser diferente, que tem uma opinião diferente, ele tem que se submeter a mim por eu estar numa classe mais privilegiada, numa situação mais privilegiada, num momento mais privilegiado. Então, assim, essa questão do aproveito, eu acho que isso desumaniza muito as pessoas. A gente para pensar e a gente vê até numa questão
de uma dessas matérias que a gente trouxe, da questão do pastor que trouxe discurso de ódio contra LGBTs, eu penso muito numa seguinte questão. A gente coloca a gente coloca um rótulo na pessoa pela orientação sexual da pessoa na frente do ser humano. E a gente faz isso em muitas situações. Se a pessoa, se é uma mulher, se é uma pessoa negra, e a gente faz muito isso em muitas das vezes e a gente não olha a humanização. E essas características, esses rótulos que a gente coloca, isso, cada um deles desumaniza mais. A gente não pensa que a outra pessoa tem sentimentos, que a outra pessoa tem pensamentos, que a outra pessoa tem desejos, necessidades que precisam ser alimentadas, ser supridas. Então a gente passa por uma situação de rotulação onde a humanidade é perdida. E eu acho que a gente construiu muito isso, aliás, a gente não, né? Isso foi muito construído num discurso de segregação que foi feito. Olha, a esquerda, os do outro lado, eles pensam diferente de nós, então eles precisam ser eliminados. Isso foi construído muito nos últimos 4 anos, aliás, foi construído muito nos últimos anos e potencializado nos últimos 4 anos. Agora, sabe o que é assustador? É o seguinte, o contrário de sociedade do cuidado é necropolítica, pô. O contrário da sociedade do cuidado, o contrário da política afetiva, ou a política dos afetos, né? Como a Midria, eu acho que é o nome dela, Midria, colocou aqui no artigo lá no Le Monde, né, o que a gente inclusive selecionou aqui no nosso giro de notícias. O contrário do afeto como política, o contrário da sociedade do cuidado é a necropolítica. É a política do diante de várias mortes, a pessoa dizer, e daí, eu não sou coveiro, não tenho o que fazer. Essa é a questão, né? Se a gente não defende a sociedade do cuidado, a gente está defendendo a necropolítica, mesmo que indiretamente, mesmo que não abertamente. Por quê? Tem uma reflexão bem interessante da Helena Silvestre. Ela é militante por moradia e território, escritora feminista afro-indígena, coeditora da revista Amazonas e educadora popular na escola feminista Abia Yala. Ela publicou um artigo lá também no Le Monde, na edição de janeiro, que ela faz uma reflexão sobre o que é essa sociedade do cuidado e o que é o governo das sementes. Para ela, as sementes são justamente essas pessoas invisibilizadas, oprimidas, sofridas, que precisam receber esse investimento ou ter esse cuidado do Estado. E aí tem um trecho aqui que eu acho muito interessante, que ela fala o seguinte: no campo das políticas públicas, cuidar significa não aceitar zonas de sacrifício. E ela pergunta o seguinte: vamos aumentar o PIB nacional? Quanto custa? Custa a vida dos que viviam nas áreas desmatadas? Você encara a vida dessas pessoas como um inescapável preço a pagar por algum ilusório bem maior? E se fosse você vivendo nessas condições, despejado, expulso, com filhos assassinados por jagunços, encararia da mesma forma? O que ela quer dizer é o seguinte: não existe zona de sacrifício, não existe pra gente crescer a gente precisa sacrificar tal coisa. Não. Numa sociedade do cuidado, todo mundo precisa ser cuidado. A base da pirâmide, ela não é necessariamente base, elas são raízes, elas estão ligadas àquilo que nos conecta. Então, resumindo, é isso, sabe? Muitas vezes a sociedade do cuidado começa com a gente. O que é que a gente espera de um governo eleito por nós e que precisa ser cuidado por nós, tá? E aí é uma coisa que o Frei Beto falou em recente artigo publicado também. O Frei Beto vai dizer o seguinte: não é só o governo cuidar da gente, é a gente cuidar do governo. Mas não é cuidar do governo tipo proteger, defender de qualquer ataque ou qualquer crítica. É você proteger cobrando. É você proteger apontando os erros e dizendo, a gente precisa melhorar em tal coisa, em tal ponto. Então, é um cuidado que não é necessariamente apenas do governo em si, porque é bom a gente deixar claro isso, porque a gente não está falando da política
um governo do cuidado, a gente está falando de uma sociedade do cuidado, aquela que busca cuidar de si e do outro, né? Cuidado, ele vem de cura, como eu falei, mas cuidado também tem a ver com educar. Então, quando a gente cuida, também a gente educa. É um processo de educação, é um processo onde a gente vai não só proteger, mas também educar essa pessoa para que ela... Educar do ponto de vista da cidadania, do companheirismo, do cooperativismo, e também cuidar do governo, como eu acabei de falar, né, é você cobrar dele, é você apontar o que é que tá errado, né? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Exatamente isso, né? Quando a gente dá o direito ao outro, né? E a gente pode estar nesse lugar de quem protege o outro, a gente também está fazendo algo relacionado a isso que você está falando, né? Quando você... Foi por isso que eu disse, assim, que uma política do cuidado, ela precisa vir da pessoa mais humilde, que não tem instrução para brigar por seus direitos, a pessoa que está lá em cima, que, por exemplo, é um juiz, um professor, sabe? E que vê a injustiça e ele se coloca naquele lugar e diz assim, não, olha, essa pessoa tem esse direito e tal. Isso é cuidado. E por isso que a educação, ela precisa ser propagada, porque do menor ao maior, esse lugar dos direitos e do direito ao cuidado, ele precisa existir, precisa ser falado, precisa ser efetivo, né? Enquanto a gente falava, eu lembrei dos estudos de Freud, né? Lá no início, quando ele começou a estudar sobre a sociedade, os primeiros textos falam assim sobre a relação do homem com a natureza, né? Que os homens se uniram para lutar contra as forças da natureza, né? E aí criou-se uma sociedade. E aí vai aumentando, né, a complexidade, acaba que os próprios homens se tornam adversários. E eu acho que a gente está nesse momento, e se não me engano foi Felipe que falou sobre isso, de olhar o outro, olhou muito o outro como o outro, né? Os grupos se fortalecendo, mas não para que ser juntos, mas para autodestruição, né? Então, é por isso a necessidade de que você humanize o outro, que foi dito aqui, né? E possa proteger o outro também naquele momento em que ele não possa. E aí sim, o que foi que aconteceu com os Yanomamis? Quando começaram as reportagens e as pessoas começaram a se importar com aquilo que estava acontecendo. Quer dizer, isso aconteceu durante 4 anos. O que aconteceu? Por que essa pulsão de morte foi tão forte durante o governo Bolsonaro? Por que a destruição da natureza, a destruição de direitos fundamentais foram tão aceitas pela sociedade, né? O que estava ali? O que foi que desumanizou tanto? Aí eu venho para um outro lado que tem a ver com o que Clebinho falou, que é a questão mesmo do poder, né? Assim, pessoas estavam ganhando poder enquanto outras eram aniquiladas completamente.
Então, essa pulsão de morte, ela vem muito nessa direção também do poder do grupo, inclusive. Ser bolsonarista trazia um status entre eles e fortalecia essa fala, que era justamente a do ódio, né? Eu lembro aqui do mestre Moa, que durante a eleição de 2018 foi assassinado. No bar, né? Então, por dizer que não aceitava, que não votaria em Bolsonaro. Então, assim, esse discurso, a força do ódio e do descuidado veio quando isso virou um status e formou um grupo do ódio. Então, eu acredito que para desfazer essa relação de força de ódio do grupo, outros grupos precisam ser efetivamente criados e fortalecidos para que você se coloque no lugar e dizer assim, não, aqui você não se cria, sabe? Bolsonarista não se cria mais aqui. Não tem mais espaço para falar, não tem mais espaço para criticar, não tem mais espaço para trazer essa violência física, psicológica, verbal. E aí eu até acrescentaria, repassando aí para os colegas, uma pergunta que é a seguinte: a realidade está aí posta, né? Temos hoje um governo que, mal ou bem, se preocupa com a questão do cuidar. Precisamos cuidar das pessoas, e inclusive aí a gente já extrapola a questão do governo. Nós, sociedade civil, precisamos cuidar das pessoas. O caso do Yanomami é um caso emblemático de como nós não cuidamos de nós mesmos, de como a sociedade esqueceu de cuidar de si. E talvez um mantra que nós tivéssemos nos governos democráticos pelos quais passamos, de certo modo progressistas, né, o do Fernando Henrique Cardoso incluído, mas especificamente o governo Lula 1 e 2 e o Dilma 1 e 1,5 na verdade, né, porque ela não chegou a completar o segundo mandato, teve muito essa questão do cuidado com as pessoas. E infelizmente o que nós vimos nos últimos 4 anos foi a destruição de políticas públicas em prol de um projeto de governo baseado na necropolítica, no assassinato de pessoas, na morte de quase 700 mil pessoas numa pandemia que foi eles foram deliberadamente mortos, foram entregues à morte por um cálculo absurdo feito pelo governo, e aí a realidade nós temos aí. Só que aí o que aconteceu? Nós lidamos hoje com um legado, que é o legado bolsonarista, o legado do ódio que permanece. Em conversas com a senhora minha sogra aqui de vez em quando, eu falo pra ela fica besta porque ainda encontra pessoas, ela fica abismada, poxa, fulano de tal é bolsonarista. E ela fala, eu achava ele tão inteligente, eu falo pra ela, minha sogra, existem 2 motivos pra pessoa apoiar Bolsonaro. Um é a ignorância, não burrice, é a ignorância de não saber o que é que o cara representa ou faz e achar que de fato ele represente algo bom. Essa é a ignorância. Lembrando, não é burrice, é você desconhecer a profundidade do personagem Bolsonaro. A outra é você conhecendo, sabendo do que ele é capaz, você o apoia mesmo assim. O motivo disso é mau caratismo, sabe? E é esse ódio sendo nutrido dentro de si e botado pra fora, que a gente viu tanto nos últimos anos, gente. O assassinato do cara que fez a aniversário com o tema do Lula. O maluco chegou lá, do nada, não, aqui é Bolsonaro, e tiro e matou o cara. Vai para aquele procurador, aquele desembargador em Santos, que foi abordado por um policial e disse, meu senhor, o senhor tem que usar máscara. Ele, eu não vou usar, e começou a falar do cara e xingar o cara, e ligou para não sei quem, dizendo, tá aqui com um idiota querendo me multar porque eu tô andando sem máscara. É a ignorância, é o ódio, é a barbárie, é tudo isso junto, que permanece e é um legado que nós temos e que ficará. E a pergunta é justamente essa: como é que a gente fala de sociedade do cuidado tendo que lidar com o legado do Bolsonaro na sociedade brasileira? Eu acho que o começo desse diálogo ele é um pouco inverso, né? Eu falei que a gente construiu camadas, né? Foram construídas camadas, né? Rótulos para desumanização dessas pessoas, e eu acho que o movimento agora é um pouco ao contrário, buscar, é meio romantizado o que eu tô falando, mas assim, eu acho que é uma possibilidade de uma tentativa de diálogo, que é buscar os pontos em comum, os interesses em comum,
o que une essas pessoas, como unir esses grupos, qual é o interesse da população LGBT com a população que é evangélica, sabe? Assim, meio que radicalizando mesmo os grupos para a gente poder tentar entender. E a partir disso a gente começar a construir algum diálogo, alguma ponte, sabe? Porque por tanto ódio construído, por tanta diferença, por tanta construção feita com o diferente sendo errado, hoje eu acho que a gente precisa buscar o semelhante no diferente para a gente poder conseguir alguma coisa. Eu sei que existe uma ala que a gente nunca vai conseguir um diálogo decente, que é uma ala extrema, né? Um extremismo aí do bolsonarismo. E que, infelizmente, vai ser muito difícil acabar com isso. Mas eu acho que um pouco dessa busca da humanização, né? Desses pontos em comum desses grupos, para ter início de um diálogo, ter um ponto de partida em comum. Ter uma sociedade do cuidado após esse governo Bolsonaro é algo que vai demandar bastante trabalho, porque infelizmente muitas pessoas acabaram sofrendo com esse governo. Eu não diria uma lavagem cerebral, eu não diria isso. Mas muitas pessoas acabaram libertando o seu ódio para tudo e para todos. E a partir do momento que essas pessoas tiveram essa caixa de Pandora do ódio aberta, eles não estão mais, digamos, aceitando o diferente, aceitando os outros indivíduos da sociedade. Eu acho que para conseguirmos ter uma sociedade do cuidado, ter o cuidado dentro da nossa sociedade, dos indivíduos uns com os outros, essas pessoas que estimulam o ódio, essas pessoas que não aceitam esse cuidado com os mais carentes, com os mais sociedades, eles vão ter que ser instruídos, eles vão ter que literalmente aprender do que o cuidado com o próximo, o que é ter esse cuidado com as pessoas que mais necessitam. No caso contrário, eu sou favorável ao paradoxo da tolerância. A gente não pode ficar numa sociedade com intolerantes. Eu tendo a concordar, sabe? Mas é isso, é um desafio terrível, sabe? Sobre a necropolítica do Bolsonaro em relação aos Yanomami, bicho, isso foi uma pedra cantada há muito tempo, bicho. Nos anos 90, Bolsonaro tem discursos falando mal dos indígenas, dos Yanomami, e falando que o Brasil, ele deveria, na verdade, os norte-americanos é que estavam de parabéns, porque eles dizimaram a população indígena deles e não tem esse problema lá, que no caso o problema seria a presença dos indígenas e da necessidade de demarcação de terras no Brasil, que os norte-americanos teriam feito certo, né? Limpado o país dos indígenas. Enfim, quem não sabia que isso iria acontecer, quem achava que ele seria diferente, sinceramente, não vou dizer nem que foi ingênuo, foi mau caráter mesmo, viu? Porque ele praticou totalmente o contrário. Eu acho que a gente precisa também, como sociedade, facilitar espaços espaços grupais, né, de saúde mesmo, saúde física, saúde mental, principalmente. Eu acho que, na verdade, a gente passou por uma outra terrível pandemia que foi relacionada a suicídio, crises de ansiedades que viraram depressão e outros tipos de adoecimentos. E a relação familiar, que também foi muito abalada, né? As relações próximas, relações entre vizinhos, relações entre conhecidos, colegas de trabalho, quer dizer, tudo isso foi afetado nesse lugar de uma sociedade de ódio que precisava, na verdade, de cuidado, né? Então, hoje a gente precisa, como, por exemplo, profissional de saúde, que sou,
e principalmente da área de saúde mental, assim, é importante a gente defender esse lugar do tratamento mental mesmo, sabe, assim, de ir no psiquiatra, de ir no psicólogo, de fazer tratamentos relacionados a isso e tentar tratar das relações sociais, né, e começando, como eu falei, do pequeno círculo que é o familiar, até os de colegas, vizinhos. A gente só vai transformar a sociedade no momento em que a gente conseguir olhar para o outro e já não demandar esse ódio, já não receber esse ódio que virou histórico, né? Então, isso eu digo mesmo, assim, terapia, gente, façam terapia, sabe? Se você tá com ideia fixa, faz terapia. Sabe, tem algo errado. Se até hoje as pessoas olham para um governo como o do Bolsonaro e dizem assim, tá tudo certo. Não, tá tudo errado. Então, inclusive, assim, para os apoiadores aqui do historiante, eu quero deixar, tá, gente? Podem me procurar, a gente conversa, faço terapia online e dou desconto para vocês se vocês estiverem precisando, porque, assim, é preciso facilitar esse lugar do cuidado pessoal. Né? Então, alguém também falou isso, eu achei muito interessante. A gente precisa começar por um lugar muito bem conhecido, que é o nosso próprio umbigo. A gente precisa cuidar de si para poder cuidar do outro. Então, você que está nos ouvindo, se quiser entrar em contato com a Eugênia Fernanda, o link está na descrição desse episódio. Basta clicar lá que você vai falar com ela pelos canais que ela disponibilizar aqui pra gente. Nossa, tem uma papa indicar. Não, mas é isso mesmo. Saia desse lugar... desse fomento de ódio, sabe? As pessoas até se odeiam também. Então é preciso normalizar esse lugar da procura do cuidado. Justamente. E cuidar do outro. Então vamos se cuidar. Saia dessa carapuça, saia dessa carapaça, né, do ódio que você entrou. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, é isso, vamos para as nossas indicações, esse momento aqui gostoso da nossa curadoria cultural, para você que nos ouve religiosamente, semanalmente aí, em busca de conhecimento, e que espera esse momento aqui para, né, saber o que é que está rolando no mundo das séries, dos filmes, dos podcasts, dos livros, etc, etc. Com muito carinho a gente vai fazer essa curadoria para vocês. E claro, é uma homenagem às pessoas que mantêm o historiante aberto. Para essa bodega estar aqui todo dia aberta, oferecendo suas doses de pinga do conhecimento, é necessário, né, que essas pessoas nos ajudem, os nossos apoiadores e apoiadoras, né, Kleber Roberto? Isso mesmo. Essa área é um oferecimento aos apoiadores do Historiante, pessoas que acreditam aqui no Portal Historiante e que estão lá no apoia.se/historiante fazendo aquela singela contribuição, que para muitos pode ser um pouquinho, mas para a gente já faz uma enorme diferença. Então vamos mandar aqui singelos abraços para Núbia Cristina dos Santos, Charles Guilherme Rodrigues e Marcelo Raulino Silva. Para vocês e para todos os outros apoiadores do Historiante, um grande abraço e muito obrigado por acreditar no portal Historiante. É isso aí, muito obrigado por estar conosco. Inclusive, você está falando de pessoas que nos acompanham há muito tempo, tá? Então, exatamente. É uma galera que está junto com a gente há muito tempo. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos para as nossas indicações. Eu vou dar logo as minhas, tá? Porque eu não coloquei no roteiro e eu vou esquecer.
E isso é raro, tá? Eu não colocar minhas coisas no roteiro. Mas é isso. Bom, vamos pra minha indicação primeira, que é de um filme chamado O Menu. Vocês já assistiram, meus amigos, O Menu? Não, O nome não me é estranho. Pronto, tá disponível. Eu acho. Não sei. Pois é, eu sugiro que vocês assistam O Menu. É um filme que está disponível no Star Plus. Não sei se foi para o cinema, né? Porque hoje em dia tem filme que só estreia no streaming, né? Mas é um filme com muita gente boa. Tem a Anya Taylor-Joy, que faz um dos papéis principais. Tem o Ralph Fiennes, né, que dispensa apresentações, um ator fantástico, né, de blockbusters como não é Hannibal, como é que é aquele filme que tem o Hannibal, mas não é o Hannibal? É o Dragão Vermelho? Gente, aquele filme que tem o Hannibal, mas não é o Hannibal. É outro serial killer. Dragão Vermelho? É Dragão Vermelho mesmo. Silêncio dos Inocentes? Não, Silêncio dos Inocentes é sobre Hannibal. O Hannibal ajuda os policiais a descobrirem, a entenderem como é que o assassino ele trabalha. É Dragão Vermelho, né? O Ralph Fiennes, ele tá em Dragão Vermelho, ele estrela Dragão Vermelho, ele estrela o Paciente Inglês, se não me engano, né? Ele é o astro de O Paciente Inglês. Enfim, é um filme muito bem representado, com atores fantásticos, e é um filme que eu diria que é uma espécie de Parasita produzido por Hollywood. Porque ele traz em si uma crítica social profunda ligada ao mundo da culinária. Que muita gente pode dizer, o mundo da culinária, alta culinária, né, aquela coisa chique, pomposa, muito metida, com pratos ultra sofisticados e tal. É uma crítica justamente a todo esse processo de elitização do cardápio, do menu, da comida, e de como as pessoas utilizam a comida como critério de divisão de classe, de superioridade e de subalternização das outras pessoas tidas como inferiores, ou, traduzindo, a classe trabalhadora. Todos nós que estamos aqui gravando esse podcast, e muita gente que está nos ouvindo, né? Então, eu acho que é um filme fantástico. Fica aí a minha sugestão para vocês refletirem. E de música, eu vou dar 2 músicas muito amenas. Eu preciso de amenidades, sugerir amenidades para os nossos ouvintes. A primeira delas, eu vim ouvindo no carro do caminho do pediatra para cá. Eu, minha esposa e meu filho. É Your Song do... Eita, esqueci o nome dele? Caramba, cantou em inglês? Gente, me ajuda. Elton John. Fiquei nervoso, chega a tremer aqui. Elton John, a música Your Song. A gente vinha ouvindo no carro e cantarolando baixinho, né? Eu acho que é uma música maravilhosa. Tema do filmaço Moulin Rouge, né? Quem assistiu, quem não assistiu, vá atrás de assistir, porque já é um clássico do cinema dos anos 2000. E vou sugerir Clube da Esquina. Vamos de O Trem Azul com Lô Borges. Clube da Esquina, que foi eleito o álbum do século da música popular brasileira, né? Então, ficam as minhas dicas para a nossa playlist, que, enfim, sugiro que você que está aí nos ouvindo, terminou o episódio, vá escutar a nossa playlist, porque fica bem gostosa no final das contas. E aí, meus amigos, o que vocês querem sugerir? Vou fazer minhas indicações aqui de uma vez, então. Quando a gente falou um pouquinho sobre o cuidado, né, me lembrou muito um filme que me marcou muito na adolescência. Ele é do começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, chamado A Corrente do Bem. Esse filme conta a história de um garotinho que começa a fazer o bem para algumas pessoas na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, e as pessoas falam para ele assim, olha, a gente quer te agradecer, te dar alguma coisa. Ele, não, me agradeça fazendo bem para outra pessoa. E assim as pessoas vão fazendo umas às outras, e até que a comunidade toda esteja contaminada com o bem ao outro. É um filme muito bonito, é um filme muito interessante, emocionante,
que ele tá na HBO Max, para quem quiser assistir, mas eu já vi ele com link, alguma coisa assim no YouTube, para quem não tem o HBO Max. De música, eu vou indicar, hoje é quinta-feira, pós-carnaval, então a gente precisa falar sobre essa música, que é Todo Carnaval Tem Seu Fim, da melhor banda que existe na face da Terra, chamada Los Hermanos. Meu Deus do céu, velho, de novo isso. Todo Carnaval Tem Seu Fim, do Los Hermanos, e uma música também que é bem gostosa e fala sobre momentos bons, né, sobre ter uma vida mais amorosa, mais compartilhada, que é Meu Sol, de uma banda chamada Vanguard, que eu gosto muito também. Essas são as minhas indicações da semana. Eu posso ir agora? Deve. Então vou começar com a música, né? Eu quero falar que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto de hoje, que é o mundo anda tão complicado, que é de Legião, né? Que fala assim, vem cá, meu bem, que é bom te ver, o mundo anda tão complicado. Vem cá, meu bem, que é bom viver, o mundo anda tão complicado. Hoje eu quero fazer tudo por você. Sobre o cuidado, não é? Então, assim, nesse mundo complicado, vamos fazer tudo pelo outro para que ele fique bem também, né? E que vire essa corrente do bem aí. Então, minha música é Legião. E o filme, eu gostaria de indicar um documentário excelente, maravilhoso, que tem na Netflix, que é o método de Stutz, que é um psiquiatra, que ele tem uma forma de abordar profundidades e autocuidado e saúde mental bem própria, assim, bem diferente. Então, gente, é lindo esse documentário, é com um ator massa que fez Anjos da Lei, aquele loirinho, gordinho. Então vale muito a pena. Ele ainda está aí nos tops da Netflix, então não é difícil encontrar. O método de Stutz. Maravilhoso, muito lindo. Pois é, não é? Lindo mesmo, lindo. Eu vou fazer minhas indicações aqui. Vou indicar aqui um filme que eu acho que já foi indicado aqui uma outra vez, mas sempre custa recomendá-lo novamente, que é um filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, que fala, né, da história de Patch Adams, que ele acaba atentando contra a própria vida e depois ele decide se internar compulsoriamente para fazer o tratamento da sua saúde mental. E ele descobre durante essa internação que ele pode ajudar as outras pessoas que estão ali internadas usando o seu humor, essa sua alegria. Depois de sair, ele decide se tornar médico. E ele tem essa ideia de levar esse jeito alegre para os doentes, para também auxiliar no seu tratamento. Só que existem pessoas que ainda são voltadas para o tratamento, digamos, tradicional, que não envolve essas questões mais sentimentais. É um filme muito bom que vai fazer 25 anos, agora em 2023. É um filme de 1998 e traz como principal ator o saudoso Robin Williams. Vale a pena assistir, não é um filme longo e está aí a indicação de filme. Como música, eu vou indicar duas músicas que servem tanto para ouvir, porque são duas músicas bem legais, mas também para refletir. Uma das músicas é a música Lost, do Linkin Park, que é uma música que foi lançada agora em 2023, com vocais que estavam arquivados de Chester Bennington, que ele infelizmente tirou a própria vida, mas tinha esses áudios gravados dessa música, que foi lançada agora esse ano. E essa música Lost, ela fala de sentimentos que são ali reprimidos, guardados, e que deveriam ser expostos, deveriam ser, digamos, libertados, para que essa pessoa possa ter o seu resgate, a sua salvação.
E a outra música é uma música também recente, que é a música Scream Suicide, do Metallica. E essa música ela vem abordar o tema que é o suicídio, que é uma forma que o Metallica fez através da música, abordando esse tema para que as pessoas busquem um tratamento mental antes de chegar a esse ponto, digamos, trágico, que é uma forma que eles utilizaram para as pessoas que têm dificuldades na vida buscar um tratamento. Estão aí minhas indicações musicais. Beleza, então chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Eugênia, Fernanda, muito obrigado pela sua participação de novo hoje. Ai, gente, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Um beijo para todo mundo. Me liga se precisar. Kleber, Roberto, Felipe Monsanto, Abemos Podcast. Abemos. Aos trancos e barrancos, que quem não viu aqui os bastidores é gravação caindo, microfone falhando, trabalhoso, gente. Abemos Podcast, saiu a fumaça, qual é a cor da fumaça? Fumaça branca, né? Saiu a fumaça branca, Abemos Podcast. Rapaz, se você alguém isolar e sair, saiu a fumaça branca, isolar e sair, vai baixar a polícia, velho. Que nada, Cleber. Bom, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até o final. Saiba que é para você que nós produzimos a cada semana este programete com muito carinho, sabendo que você ouve até o final e dá o tchauzinho com a gente, né, coletivamente. Esse podcast foi gravado na beira do Rio São Francisco. Se você prestar atenção, dá para ouvir até os peixinhos pulando na água, tá? Com conexão na cidade de Alfenas, nas Minas Gerais. E é isso, um grande abraço. E no 3 vamos dar nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau!